Pessoal, e a aula de hoje foi isso, tá? Então nós vamos fazer um resumo em relação aos 5 vacilos e eu quero lembrar você da importância de não cometer esses vacilos estudando as recomendações e as dicas anteriores, porque uma vez que você comete isso ao longo do tempo e de forma inconsciente, porque você não percebe, o mais prejudicado é você. Você acaba não conseguindo resultados, não conseguindo destaque, consequentemente você não é promovido. Então fique muito atento e se planeje para que você realmente não cometa esses 5 vacilos que eu tenho certeza que você não os cometendo, a tua chance de promoção e crescimento profissional é muito grande. Então vamos falar rapidamente dos 5 que a gente tratou na aula de hoje. Qual que é o primeiro, pessoal? Trabalhar em demasia em atividades operacionais ao invés de exercer sua função de supervisor. Pessoal, agudamente pode, não pode cronicamente, ou seja, algumas poucas vezes ao longo do mês, em situações específicas, você pode até fazer algumas atividades operacionais, mas 90% das vezes não. Você é pago para supervisionar o processo, ou seja, deixá-los cada vez mais robustos, sendo eficaz e eficiente ao mesmo tempo os seus processos. Então, atente-se em relação a isso. O segundo é ter complacência em relação à baixa performance, ou seja, existe uma meta, a grande maioria das vezes, ou uma boa parcela das vezes, aquela meta não é atingida e não existe uma análise crítica para entender as causas do não atingimento daquela meta. Ou não está claro não somente as causas, mas as ações, os responsáveis e a avaliação, o gerenciamento da conclusão ou não dessas ações ao longo do tempo, fazendo com que o supervisor dê a impressão para a sua gerência que não está muito preocupado em relação àquilo. Então tem que tornar isso muito claro e transparente esse processo para que ele entenda que você não somente está analisando, mas você está tratando a situação de forma adequada. O terceiro ponto é não estabelecer prioridade sobre os itens críticos. A gente falou sobre as 5 dimensões da qualidade total que você precisa entregar e pelo menos 3 delas você precisa priorizar ao longo do ano, mas tratar primeiro a primeira, depois a segunda, depois a terceira, mesmo que sejam 3 prioridades, para que haja uma sinergia em relação ao foco, para que você trate do assunto mais crítico mais rapidamente. O quarto vacilo é não aplicar um método para tratar a prioridade. A gente comentou, pessoal, o método é o caminho para atingir a meta. E pelo menos o PDCA, que muita gente conhece apenas a figura, mas não tem ainda a experiência de colocá-lo em prática, embora muito simples e importante, é necessário. Então conheça sempre um método de análise e solução de problemas para que você trate as prioridades e seja efetivo na análise e solução de problemas. O quinto vacilo é não medir o desempenho das pessoas da equipe. Se você não dá clareza a elas em relação a como você vai medir a performance delas, não é justo que você cobre. Então deixe muito claro as regras do jogo, vá acompanhando e vá dando feedback em relação ao que você espera versus o que elas estão atingindo. Então tá aí os 5 vacilos de forma resumida da aula de hoje. E eu tenho certeza, se você tomar cuidado em relação a isso, você vai deslanchar na sua carreira e eu estou torcendo para que isso aconteça.